Olá, pessoas! Preparado para mais uma aula de hidrologia e hidráulica? Dentro de hidrodinâmica, vamos falar sobre Teorema de Bernoulli. Eu espero que vocês não tenham esquecido da aula anterior, porque essa aula vai depender das aulas anteriores e, consequentemente, a próxima aula vai depender da aula anterior e desta aula. Então, no Teorema de Bernoulli, o que a gente tem? Primeiro, antes de iniciar qualquer coisa, falar sobre o Teorema de Bernoulli, nós precisamos lembrar que existe uma energia e essa energia tem suas diferentes formas de representação. E o que acontece? Lembra que na aula passada eu expliquei para vocês sobre os diferentes tipos de vazões que existia? Naquela aula que a gente conversou sobre, por exemplo, vazão, é, a vazão de um fluido, que ela pode ser expressada, por exemplo, se for vazão, né, vazão de massa, né, por exemplo, que é massa sobre o tempo, ou se você estiver falando sobre, por exemplo, vazão de peso. E assim a gente acabou conversando sobre esses tipos de vazões que podiam ser expressos diferente, né, nossas vazões de um fluido. O que nós temos agora, pessoal? Nós temos o quê? Que a energia, ela tem as suas diferentes formas de representações. E uma delas é o quê? A gente entender que o nosso sistema, o nosso meio, ela depende, não depende, ela está envolvida com diferentes tipos de energia. Por exemplo, se, ó, juntos, um sistema e um meio, ela acaba denominando o universo. Mas o universo é o que a gente conhece. Mas e, por exemplo, o sistema e o meio? O sistema, ela é aquela forma de um simples objetos que nós vamos estudar. E o meio é tudo aquilo que está circundando aquele sistema. Vamos falar, por exemplo, de um objeto. Se eu estiver falando sobre um cano, por exemplo, ou uma bomba, ou uma casa de bomba, ou um sistema de linha lateral, essas partes, qualquer material, qualquer objeto que a gente está estudando seria um sistema. Seja pequeno, seja longo, seja meio longo ou curto, tanto faz. Mas aí o que acontece com esse meio? É esse meio que nós estamos falando sobre a energia, que tudo aquilo que está circundando o sistema, que vai responder ou não, ele está interagindo com esse objeto, com esse meio, está interagindo com esse sistema, que vai depender, por exemplo, de. Vai ou não, né? Depende. De trocas de energia ou de matéria. Então, se você junta o meio e o sistema, você acaba, então, denominando um universo. E aí, o que acontece? Esse estado energético de um sistema, olha, o estado energético de um sistema, um objeto que nós estamos estudando em questão, ela tem a sua capacidade de realizar um trabalho. Vamos imaginar que eu quero retirar uma água de um ponto ao outro, então isso é o meu sistema. Seria meu sistema, seria um pedaço da minha linha de recalque. Essa minha linha de recalque seria, o que seria, professora, uma linha de recalque? A linha de recalque é, por exemplo, eu estou, vamos usar a minha canetinha. Então vamos lá. Para vocês entenderem, então, como que seria o meio e o sistema juntos, sendo o universo, quando eu falo para vocês que existe uma casa de bomba bem aqui, uma casa de bomba, e ela está passando do ponto um ao ponto 2, ao ponto um ao ponto 2. Esse pequeno trecho que nós estamos conversando seria o nosso sistema, seria o objeto que a gente está estudando, seria o meio, né? Seria o meio envolvendo o meu sistema. Por que o meio envolvendo o sistema? Porque, olha só, para sair desse ponto 1 a esse ponto 2, existe uma energia, esse estado energético desse ponto 1 ao ponto 2, que tem uma capacidade de realizar trabalho. Aí tem aqui, olha, o estado energético, esse ponto 1 ao ponto 2 e realizar o trabalho. Para vocês que esqueceram o que é trabalho, trouxe aqui para vocês uma forma para vocês lembrarem. Mas olhando aqui, trabalho é igual força exercida
vezes distância do seu movimento. Professora, eu não lembro disso. Vamos fazer um exemplo? Pega uma borracha e coloca o seu dedo aqui e empurra ele. Você vai empurrar ele vai andar um certo espaço, não vai? Que seria o quê? A força que você exerceu deslocou essa borracha do ponto A ao ponto B. E isso ele vai te dar, então, um resultado em Joule ou Newton vezes metro. Agora, vamos fazer um exemplo trocando. Tira a borracha e coloca uma pedra. A pedra vai ser muito mais pesada que a borracha, e para que você percorra o mesmo espaço do ponto A ao ponto B, vocês precisam demandar muito mais força para deslocar essa pedra, certo? E se a gente colocar isso em números? Vamos imaginar que você tem uma empilhadeira, tá? Tá lá empilhando as coisas, tudo lindo, maravilhoso. E se essa empilhadeira, olha, eu tenho uma empilhadeira que está exercendo uma força, vamos por ali de 1000 newtons. E aí, para que ela consiga erguer aquela carga, né? Vamos supor, sabe como que é uma empilhadeira, né, pessoal? A empilhadeira vem aqui, enfia debaixo de uma carga aqui, para poder levar a uma certa altura o que ela deseja fazer, ou levar ela de um ponto ao outro. E aí ela tenta erguer essa carga no sentido vertical, e ela quer erguer uma altura, então, de 1,5 metros. Então, ela vai ter que demandar uma força para que essa carga saia do ponto zero e vá até o ponto, que seria aqui o ponto de 1,5 metro. O que vai acontecer? Essa distância que ele percorreu, que era esse H de 1,5 metros, demandou sim uma força, porque ele vai ter que erguer essa carga, que nós não estamos dizendo que carga que é, esses pallets, né, que tá com alguma coisa em cima, pode ser coisa do supermercado. Então ele vai ter que percorrer um espaço, uma distância, um movimento na vertical. E isso seria o seu trabalho. Diferente desse exemplo que eu dei para vocês aqui, saindo do ponto A, indo para o ponto B, no sentido horizontal. O que vai acontecer? Então, esse trabalho que ele está exercendo para erguer esse pallet do ponto, vamos pôr que no ponto C ao ponto D, pessoal, esse trabalho, essa força que ele colocou aqui para erguer isso daqui, foi de quanto? Vai ser a multiplicação de 1000 vezes 1,5, que vai dar, então, 1.500 newton vezes metro, ou joule. Lembram disso, pessoal? Espero que vocês não tenham esquecido isso na física, porque eu sei que vocês esqueceram. Ou não, né? Vamos ver. E aí, o que seria essa energia, então, esse estado energético que dá ao sistema a sua capacidade de realizar o trabalho? O que seria essa energia total de um sistema? Olha só, pessoal, eu vou só mudar aqui para ver se fica um pouco melhor a leitura. Eu tenho esse ponto 1 ao ponto 2. Esse ponto 1 a esse ponto 2 aqui, ó, eu tenho uma certa altura, certo? Essa altura no ponto 2 é diferente dessa altura no ponto 1. Para percorrer do ponto 1 ao ponto 2, vocês têm o quê? Uma pressão no ponto 1 e uma pressão no ponto 2. Então, essa diferença de pressões que vocês têm te fornece também uma energia. Para sair do ponto 1 ao ponto 2, vocês têm uma velocidade diferente. Se está saindo de um ponto 1 ao ponto 2, então vamos dizer assim, a energia para constituir um sistema, ela vai sair da soma dos diferentes tipos de energia que vocês têm. A interna, a potencial de posição, gravitacional e a cinética. A energia mecânica, para que vocês lembrem como que funciona a energia mecânica, para que vocês não esqueçam também, depende de uma energia cinética mais uma energia potencial. Lembrando aqui, tudo isso aqui, pessoal, é dado em Joule, tudo bem?
E essa energia que vocês têm, olha, a cinética depende de uma velocidade e a potencial, pessoal, depende de uma altura em questão. Acho que era isso. Vamos ver se vamos passar para o outro slide. Vamos ver se qualquer coisa eu volto aqui, se não tiver mais nada. Ah, pessoal, olha, para que vocês não esqueçam também, a energia ela não pode ser criada ou ela não pode, ou ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída, e sim transformada em outra energia. Não sei se vocês lembram sobre o princípio da conservação de energia. Ela tem uma frase muito famosa que é assim: na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, é daqui que nós vamos partir pelo princípio do teorema de Bernoulli. Então, quer dizer que existe toda de um ponto, olha só, vou redesenhar aqui. Do ponto 1 ao ponto 2, eu tenho o ponto 1 ao ponto 2, essa energia que está no ponto 1 para até chegar a energia no ponto 2, pessoal, essa energia total que demandou sair de um ponto ao outro, ela tem que ser conservada. Por quê? Porque uma energia, ela passa a ser uma força que ela é essa energia, né? Que, como a gente falou na aula no slide anterior, que é essa força que é causada por um movimento de um corpo, que seria o nosso trabalho realizado, que seria o nosso joule, ela tem o seu estado energético de uma energia cinética e tem a potencial, que é que a gente está vendo aqui embaixo. Olha só, a cinética e a potencial. Cinética e potencial. Então, tudo que está, como a frase diz, que é conservação da energia, eu não estou criando nada. Se eu não estou criando e ela existe, então ela tem que também existir no outro lado da igualdade, porque eu não posso destruí-la. Ela tem que existir no ponto 1 e no ponto 2, mas ela pode ser transformada. Como, por exemplo, se eu estiver falando a água que está saindo, por exemplo, de uma torneira. Se eu estou falando vamos supor assim, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui a minha caixa d'água. Essa caixa d'água ela vai entrar aqui na sua casa, certo? E na sua casa tem um exemplo de uma torneira. Para sair essa água deste ponto até a sua torneira, por exemplo, essa água que está na sua caixa d'água, na sua torre, em qualquer ponto que seja, ela vai acabar sendo a sua energia potencial, que ela vai acabar até chegar aqui, olha, vai percorrer esse espaço todinho. Percorrendo esse espaço aqui, ela vai se transformar em uma energia cinética e ela vai se transformar, então, naquela água que vocês, na mangueira que vocês estão trabalhando. Então, esta energia cinética, que ela acaba se transformando aqui em uma energia potencial, né? Vamos imaginar que ela sai daqui, ela tá nesse ponto, desce para energia cinética, ao ponto que ela sai neste ponto aqui, ela vai voltar a se transformar em energia potencial, que vai molhar suas plantas, né? Que vai encher algum galão. Então, vamos dizer assim, eu posso ser uma energia cinética, ao meio do caminho me transformar uma potencial transformando numa cinética, que depois me transformo em uma potencial. Vocês perceberam transformações na minha palavra e não destruição, e sim transformar uma energia em outra? É o que está escrito aqui no slide. Quer dizer que quando você fala sobre a energia mecânica, ela é conservada. Quer dizer que do ponto que vocês estão saindo da energia cinética e a potencial, que é a soma, ela vai ser igual em todos os instantes, em qualquer posição que vocês estiverem falando, que é aquela que eu falei para vocês. Eu estou no ponto 1, vou até meu ponto 2, independente do que eu estou trabalhando, se entrou, ela vai ter que ser
alguma energia aqui no ponto 2. Então, em outras palavras, pessoal, nenhuma porção da energia mecânica ela acaba se transformando ou ela não acaba sendo destruída, né? Ela acaba se transformando em outras energias para poder movimentar o sistema. Até que tudo bem? E aqui tá, olha só. A energia ela é expressa em joule no sistema internacional. Vamos ver qual que é o próximo slide. Ah, sim, nós temos então, já que vocês, aqueles 2 slides foi uma forma de vocês lembrarem o que era energia, então a gente vai falar agora sobre as diferentes formas de representações de energia que nós temos. Nós temos a energia por unidade de massa, nós temos a energia por unidade de volume e nós temos a energia por unidade de peso. Nossa, professora, lembra muito a parte de vazão que a gente conversou. Sim, é por isso que eu falei com vocês nas aulas anteriores sobre aqueles diferentes formatos de expressar as vazões. E nós vamos conversar aqui como expressar essas diferentes formas de energia no sistema. O que vocês têm aqui? Vocês têm a energia por unidade de massa. O que seria essa energia por uma unidade de massa? Seria assim, considerando-se que a energia potencial de um corpo com qualquer massa m colocada a uma altura h no campo gravitacional g, nós teríamos o quê? Que a essa energia, então, nós temos uma energia potencial. Essa minha energia potencial é qualquer energia potencial com qualquer tipo de massa, então minha energia potencial com qualquer tipo de massa, colocado uma certa altura em um campo gravitacional. O que seria isso? Então, seria vocês colocarem a expressão da energia potencial, não sei se vocês lembram da energia potencial, a forma da energia potencial, ela é expressada, a energia potencial, para quem esqueceu, é massa vezes gravidade vezes altura. E a cinética, não sei se vocês lembram da cinética, que ela é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E o que vocês têm? Se a energia potencial ela é dada por uma massa vezes uma gravidade vezes uma altura, quando vocês expressam essa energia por uma unidade de massa, vocês acabam trabalhando essa representação dessa massa sempre com o deslocamento em função da sua gravidade. E ela é dada como o quê? Ela é expressa como joule por quilo, porque a sua massa embaixo ela é dada em quilo. E a sua energia aqui, pessoal, ela é dada em joule. Por isso que ela é dada nessas informações como unidade de massa. E que nós temos aqui, essa é mais facinho, dá para entender mais rápido, né? E que vocês têm aqui a energia por unidade de volume. Agora nós vamos considerar, olha só, qualquer corpo, né, que tem aqui potencial, dependendo sim de um volume. Essa massa, quando eu trabalho uma energia dada por uma unidade de volume, essa quantidade de volume que existe aqui, eu tenho que essa energia que é dada por uma unidade de volume, que eu estou trabalhando em diferentes tipos de ponto, nós temos o quê? Esse volume também vocês podem encontrar, olha só, massa dividido por volume. Essa massa específica também tem esse formato onde vocês podem colocar que volume é igual. Se eu multiplicar esses dois aqui, eu vou multiplicar volume vezes massa específica, que vai dar massa específica dividindo pelo volume. Eu só inverti essas duas posições, porque ela vai passar multiplicando, vai passar dividindo. Então, essa expressão que está bem aqui, vem desta aqui, ó, tá? E aí que vocês têm massa vezes gravidade vezes altura, que é a energia potencial que está aqui. E essa aqui seria o seu volume. Como que é dada o volume? Aqui nós falamos sobre joule e o volume nós falamos sobre metro cúbico. O que acontece aqui, pessoal? Quando vocês têm, lembrando na matemática, sem cortar, nós temos o quê? Ela vai se cortar? Vai sim, mas primeiro a gente precisa arrumar essa fórmula aqui, porque ela está o quê? Ela está
vamos imaginar A sobre B. Ela está reescrita na matemática um pouco mais feinha. O que nós vamos fazer? Como esse 1 é sobre o 1, o que está por fora multiplica o que está de fora, e o que está por dentro multiplica o que está por dentro. E é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Esse aqui que está por fora multiplica esse, e esse que está dividindo por 1 multiplica o que está por dentro. E que vai ficar? Então, a massa específica vai ficar em cima, multiplicando as demais. A massa vai ficar multiplicando aquele 1 que estava bem aqui. Agora, pessoal, bora cortar? Agora ficou mais fácil. Corta. Qual que é a expressão que nós vamos ter aqui? Massa específica vezes gravidade. Massa específica vezes gravidade nada mais é também que seu peso específico. Que também tem esses dois jeitos de reescrever a sua energia por um volume. E ela é expressa, como eu falei, em joules por um volume, né, que é metro cúbico. Então, as dimensões que nós podemos usar aqui, pessoal, se a gente for trabalhar, né, vamos colocar como uma observaçãozinha aqui. Nós estamos falando, esse aqui é bem interessante. Nós estamos falando de joule. Joule, ele é expresso Newton vezes metro ao quadrado, não é? Se eu coloco aqui Newton por metro ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a parte de baixo, não vou? Que vai dar ele ao cubo. Se eu divido aqui com aqui, eu vou ter, então, Newton por metro ao quadrado. O que é isso, pessoal? Pascal. Então, para que vocês entendam um pouquinho melhor, a energia por uma unidade de volume, eu vou reescrevê-lo, olha só, eu vou reescrevê-lo também como se fosse uma pressão. Nossa, professora, e onde isso vai me ajudar? Espera mais um pouquinho, guarda isso, por quê? Quando vocês forem falar comigo em Teorema de Bernoulli, você vai perceber que existe, em alguns pontos, pressão trabalhando ali dentro. E como que a gente vai chegar nessa informação? E como que é dada a pressão? Como que é dada essa pressão? Pode ser dada em Pascal, ela pode ser dada em quilograma força por metro ao quadrado, ela pode ser dada em quilograma força por centímetro ao quadrado, ela pode ser também pressão, pessoal. Qualquer unidade que vocês aprenderem, que vocês lembram das aulas anteriores, é dada a nossa pressão. Então, quando a gente fala, ou que vocês encontrarem em uma literatura, vocês lembrem que a energia dada por um volume também é expressa em uma forma de pressão. Professora, entendi. Vamos partir para outro. A energia por uma unidade de peso. Nós temos uma energia dada em representação por um peso. Eu tenho uma energia potencial, que é dada em joule, e eu tenho uma representação que é dada em peso. Pessoal, lembrando, ó, peso também é igual a uma força, não é? Que é dada massa vezes uma gravidade. Então, que é dada em Newton. Lembra? Então, aqui, pessoal, é Newton. O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma massa, que é da energia potencial, que é massa vezes gravidade vezes altura, que eu vou dividir por uma massa vezes uma gravidade. Agora, pessoal, aqui eu vou, corta, aqui eu posso. E aí, corta, vai me sobrar o quê? Gravidade em cima e gravidade embaixo. Uai, professora, mas gravidade em cima e gravidade embaixo também corta. Opa, corta. O que vai me sobrar aqui? Apenas uma altura. É o que está aqui. Só que como ela é dada por uma energia sobre um peso, a sua representação, ela é dada em joule por Newton. Nossa, professora, mas a altura não é dada em metro? Então, vamos lá. O que vocês sabem? Que joule nada mais é do que Newton vezes metro. Se eu modificar e colocar Newton em cima e metro embaixo, coloco Newton embaixo, se eu corto com isso, eu não consigo também um metro aqui. Então, isso é uma forma de vocês representarem as energias do sistema.
Professora, mas não seria mais fácil você falar que quando você está lá trabalhando com uma força, energia potencial, você está falando mais sobre o metro, né, que seria a altura em questão? Mas eu quero que vocês entendam que eu não estou criando do nada aquelas informações do teorema de Bernoulli. Ela está vindo de uma energia do sistema. Ela tá vindo, desculpa, ela tá vindo de uma, o sistema tá vindo de um meio. E esse meio, lembrando que ela vem da conservação. Nessa conservação, ela precisa se manter a todo custo, em qualquer momento. Então, quando eu tô falando para vocês que a, o peso, ela pode ser dada em Joule por Newton, pessoal. Ela é uma energia e que qual o final que ela vai se transformar em metro, pessoal? Ela é o famoso metro por coluna de água. Mas, professor, isso não é pressão? Mas não deixa de ser também metro por coluna de água. É a distância que ela está percorrendo aquele pedaço. Então, vamos dizer assim, expressar essa energia, ela é muito comum, né? Aqui na hidráulica, vocês vão trabalhar tanto em metro como em MCA, não se preocupa. E esse dimensionamento que vocês estão trabalhando, vocês vão usar isso daqui comigo praticamente o tempo todo, pessoal. Em perda de carga, vocês vão usar isso, vocês vão representar isso, né? E perda de carga em MCA, que é metro por coluna de água que percorreu, é um metro a distância. Vocês têm a pressão também que é dada em MCA, que é o metro, a altura. Nós aprendemos isso nas aulas anteriores. Vocês vão representar, essa é a forma mais prática que vocês vão ter dentro de projetos hidráulicos ali dentro das aulas de aspersão e gotejamento. Quando vocês também estão elaborando, por exemplo, curvas de retenção de água no solo, então é muito comum vocês expressarem as energias também em metro por coluna de água. Eu falo de água, mas vamos imaginar se vocês estiverem falando de um óleo, né? Estiverem falando de mercúrio. Então vamos falar assim, que é metro de coluna de algum fluido que vocês estejam trabalhando. E aí, essa coluna de água que nós estamos falando assim, vocês podem reescrever em fluido, né? Qualquer fluido que seja. Então, vamos dizer assim, seja fluido coluna de água, seja em coluna de óleo, seja metro por coluna, sei lá, vamos falar de. Não lembro, mas metro por coluna por algum fluido. E aí, o que vocês têm? Saber isso, né? Vamos imaginar assim. Essa perda de energia dentro da hidráulica, que nós estamos falando o tempo todo, perda de energia, transformação, energia, nós chamamos isso muito na hidráulica como perda de carga, porque o que está entrando vai ter que sair. E aí, vamos dizer assim, se eu der, por exemplo, um exemplo, eu estou ali diante de um escoamento de um fluido. E um dado certo conduto livre, vamos imaginar aqui que eu estou com essa expressão aqui. Tá entrando aqui e tá saindo um certo fluido em um canal, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Eu estou trabalhando com uma energia potencial que está entrando aqui, porque eu preciso trabalhar com uma energia. E o que vai acontecer? Essa energia, ela vai ter uma energia cinética em alguma parte, mas também tem a gravidade trabalhando aqui nesse meio. E o que acontece? Eu vou acabar transformando isso em uma outra energia ao final desse ponto. Então, vamos dizer assim, em consequência, eu não posso simplesmente deixar de expressar essas energias, porque nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo isso, essa pequena mudança que eu estou saindo desse ponto aqui até chegar aqui, olha só, pessoal, eu tenho o quê? Ela vai percorrer uma velocidade, ela tem temperatura aqui dentro, tem essa camada aqui da tubulação, que essa parede que ela faz aqui, ela pode encontrar com uma outra e fazer com que tenha um atrito aqui. Esse fluido, pessoal, ela tem
uma viscosidade, né? Ela pode ser mais densa ou menos densa. Então, dizer assim, então a pequena elevação de uma temperatura dentro do seu conduto já é uma energia nesse sistema. Eu acho que, calma aí, vamos ver o próximo. O próximo é. Calma aí. Ah, tá. Igualdade, já tinha sido essa parte. Como que ela é importante? Ela é importante, olha só. Nós aprendemos, eu vou apagar isso aqui, olha. Eu vou apagar aqui só para a gente tentar entender as igualdades, tá? E vou colocar de outra cor também para a gente entender. Tá, olha só. O que você tem de igualdade? Quando você fala dessa expressão aqui, ó, opa, vem aqui embaixo, essa é igual a essa, o que vocês lembram? Vocês lembram que a energia de uma massa, ela é dada pela uma gravidade vezes uma altura. Quando vocês expressam a energia do peso, ela é dada simplesmente, pessoal, por uma altura. Uma vez que vocês multiplicam essa igualdade e afirmam que ela é a massa, ela é igual a gravidade vezes a energia sobre um peso, nada mais é o que? Eu estou afirmando para vocês que, olha só, se eu cortar aqui com aqui, vai me sobrar apenas a gravidade. É por isso que essa igualdade também está correta, tá? Quando eu falo para vocês que eu tenho uma energia em volume que é igual a massa específica vezes a minha massa, olha só, eu tenho o quê? A minha massa, que é igual à gravidade vezes a altura, não é? E eu tenho o meu volume, que é dado, vamos ver se a gente lembra, que era dado em massa específica vezes gravidade vezes altura, ou também era o nosso peso específico vezes altura. Uma vez que vocês têm essa igualdade de um lado do outro, olha só, isso e isso pode ser cortado com isso e isso, e vai me sobrar apenas a massa específica. Quando eu falo que a minha energia de volume é igual à gravidade vezes minha energia em peso, o que seria? A minha energia em peso, ela é, não sei se vocês lembram, é dada apenas pela sua altura. Quando eu coloco a minha energia em uma unidade de volume, eu tenho a minha massa específica, eu tenho a minha gravidade e eu tenho a minha altura, ou igual a peso, não é? O que vocês têm aqui então, pessoal? Vocês têm, olha só, acho que eu digitei errado, pessoal. Aqui não é gravidade, porque se vocês colocarem aqui peso específico também é uma das unidades. Isso aqui tá errado, tá? Vamos arrumar isso aqui rapidinho. Se você tem a energia se tem energia em peso, que é igual à altura que vocês acabaram de achar aqui. Olha, pessoal, olha o erro aqui também que eu acabei de encontrar, ó. Peso, volume, ó, tá errado, ó. Ó, aqui é peso, ó. Pronto. O que acontece aqui? Quando você tem essa energia, você pode cortar isso com isso, não pode? Quando vocês acabam cortando, vai te sobrar aqui, olha, massa específica vezes gravidade, ou isso daqui, pessoal, também é seu peso. Então, aqui, bem provavelmente, que eu acabei só copiando daqui ou de algum lugar e acabei não arrumando. Então, aqui, essas aqui, ou é aqui, ou é aqui. Então, é por isso que essas igualdades também te ajudam a resolver alguns exercícios mais à frente. Vamos ver se vocês estão um craque, né? Vamos ver se vocês aprenderam tudinho que eu estou falando lá do começo para agora. Vamos lembrar, nós temos até agora as energias que nós representamos. Nós temos a energia, opa aqui no cantinho, aqui depois eu apago ali, ó. Nós temos a energia de massa, que ela é dada
que era dada pela gravidade vezes a altura, e ela era representada por uma energia sobre uma massa. Nós temos a energia dada por um volume, que ela é dada a sua representação por massa específica vezes gravidade vezes altura, ou peso específico vezes uma altura, que é dada uma energia sobre um volume, não é? Olha, energia, massa, energia, volume, que é dada também, não sei se vocês lembram, eu vou colocar aqui Pascal, que, né, da transformações, e o que vocês têm? Que vocês têm a energia por um peso. Essa energia por um peso, pessoal, ela era dada apenas pela uma altura. E que se é uma energia por um peso, então ela é Joule por Newton, né? Que é uma força. Ou também dada em metros. Beleza, isso aqui guarda, anota, que isso vai ser muito importante para vocês um pouco mais à frente e aqui no exercício também. Então vamos lá. Calcular a energia potencial relativa, calcular a energia potencial relativa a um volume de 1 metro, de 1.000 metros de litros de água armazenada a uma altura de 10 metros, expressando em termos de energia por massa, volume e por peso. Então, o que a gente tem de informação? Nós temos aqui a informação, vamos extrair ou tentar entender no exercício. Nós temos um volume, certo? Esse volume, ele disse para mim que aqui é água. O que eu sei da água? Que a massa específica é 1.000 kg por metro cúbico, ou também peso específico dado em 1.000 kg força por metro cúbico. Porque ele disse que era uma água, certo? Só que ele não falou nada, ele apenas informou que é uma gravidade. O que ele disse para mim? Que ele calcular a energia potencial relativa a um volume de 1.000 litros. Eu sei que aqui, pessoal, existe um volume de 1.000 litros e que essa água ela está armazenada a uma altura de 10 metros. Essas foram as informações que conseguimos extrair do exercício. E lógico que ele falou de uma gravidade também. Então, o que a gente tem? A gente tem a massa específica, peso específico, a gravidade, que ele também disse aqui, né? Nós temos uma gravidade, nós temos uma altura e nós temos um volume. Primeiro, para começar, esse volume ele precisa ser transformado para metro cúbico. Quando está em litros e vai para metro cúbico, a gente já aprendeu que ele vai valer, então, 1 metro cúbico. O que nós temos aqui de informação? Ele quer que a gente expresse, qual que é a dúvida dele? Expressada em energia por massa, por volume e por peso. Nós temos a energia por massa, por volume e por peso. Então, vamos fazer assim. Nós temos a energia dada, a relativa, a energia potencial relativa, que é nada mais do que se transformar essa energia potencial e de volume que a gente tem. Então, nós temos o quê? Primeiro, vamos fazer a de massa, né? A energia de massa. A energia de massa, vocês fazem ela por energia potencial dividido por uma massa, não é? Qual é a massa em questão? Em momento algum, o exercício falou para a gente qual é a massa, mas se vocês utilizarem a fórmula com as informações que vocês têm que uma massa também pode ser encontrada pela massa específica. Nós temos a massa específica e nós temos um volume. Nós temos uma massa específica de 1.000, nós queremos saber qual é a massa, nós temos um volume de 1 metro cúbico. Então, nós temos uma massa, pessoal, aqui, se vocês forem conversar sobre massa, o que é, de onde vem, é só vocês fazerem regrinha de 3, nós temos, então, a massa é dado por 1.000 kg. Então, isso aqui a gente já encontrou.
Mas se nós temos embaixo, nós temos a informação, então, do que ela seria. Então, nossa energia, que nós temos potencial, ela vai ser o quê? Ela vai ser aqui dada 1000 vezes a gravidade, né? Que a gente precisa saber qual é a gravidade em questão, que ela vai ser dada em 9,81 vezes a altura que vocês estão falando, então, que é 10. E nós temos aqui, então, 1000. O que nós temos que fazer? Agora fazer só as multiplicações. Isso com isso corta. Então, nossa energia de massa vai ser dada apenas por 9,81 vezes 10. Certo? Quer um tempinho para conferir, colocar na calculadora? Sim, não, não, sim. O que ele quer saber agora aqui, olha? Ele quer saber agora uma energia dada por volume. O que é essa energia dada por volume? Nada mais é que uma energia em cima dada por um volume embaixo, que é o nosso volume. O que nós temos aqui então? Nós temos que a energia em cima é dada por uma massa, 1000, vezes a gravidade, que é 9,81, vezes 10, que eu vou dividir por um volume que nós já sabemos qual que é. Então, a nossa energia que nós temos aqui, ela é dividida por 1. Então, a nossa energia em volume aqui, ela vai ser tudo isso de cima multiplicado dividido pelo volume que está em cima. Então, ela vai ser 98.100. Aí aqui, pessoal, vocês podem expressar em joule por metro cúbico, como também em pascal. E nós temos aqui o terceiro passo, que é dada uma energia por um peso. Essa energia que nós queremos saber, ela é dividida por um peso. Qual é esse peso? Em momento algum também foi dito no enunciado qual é o peso, mas ele te deu de uma forma subliminar, né? Uma forma que deu as informações que você consegue achar depois. Aqui vai ser dado 1000 vezes 9,81 vezes 10. Eu vou dividir por um peso. Qual que é esse peso? Qual que é a fórmula do peso? É peso vezes massa vezes uma gravidade. Quando vocês multiplicam aqui 1000 vezes 9,81, o peso de vocês vai ser, então, 9.810, né? 9.810 newton. Então, o que vocês têm aqui? 9.810. É o que vocês acharam aqui. O que vocês vão ter aqui agora? Eu tenho uma energia de peso dado em. O que vocês têm aqui? Olha que coincidência, né? Olha só, eu tenho 1000 vezes 9.810, que me deu 9.810. Eu tenho 1000 vezes 9,81. Então, isso daqui, pessoal, isso com isso, corta com isso. O que vai me sobrar aqui? 10 metros, ou, né, que na verdade ele é dado em joule por Newton. Então, a energia, né, potencial calculada em função das informações que vocês têm, vocês encontraram que a energia é dada por massa, por volume e por peso. Qualquer dúvida, vocês me gritam depois. Gente, agora que o teorema de Bernoulli fica lindo. Por quê? Vocês aprenderam tudo que foi aplicado pelo princípio da conservação de energia, que é aquele tipo de energia, daquelas diferentes representações que vocês aprenderam, que tinha a energia dada por volume, peso e massa. Vocês aprenderam que pelo princípio da conservação de energia, vocês têm que nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. Então, vocês têm uma referência agora para entender como funciona esse teorema de Bernoulli. Partindo do princípio, pessoal, que essa seção aqui, vamos trabalhar como teorema... Opa, cadê? Cadê minha caneta? Tá aqui. Vamos partir do princípio, que o teorema de Bernoulli, tá? Ele é Caramba, que feio, né? Calma aí que eu vou dar uma arrumadinha. Vamos partir do princípio que o teorema de Bernoulli, eu ainda tenho que aprender a escrever nessa canetinha, porque olha que canetinha difícil de escrever. Ele é perfeito. Sendo que essa sessão em estudo agora, desse momento aqui, nós vamos partir que ele é constante, o que está entrando, ele está saindo. Então, que a energia, o plano de energia total, é igual à linha de energia que está acontecendo dentro desse sistema. Então, que o seu fluido, ele é incompreensível e que não existe nada para modificar, né? Nem a temperatura, nem nada, e que a sua viscosidade aqui dentro ela é nula. Então, nós vamos partir do princípio que ela é incompreensível. Vamos ver se isso vai dar certo. Incompreensível. Isso. E que a sua viscosidade ela é nula. Então, que não existe, né? E que ela vai ser nula na sua viscosidade. Partindo desse ponto que haverá um deslocamento do ponto 1 ao ponto 2, vai existir sim uma perda de energia que vai ser através desse escoamento da área 1 à área 2, porque vocês podem perceber que existe diferentes seções, que nós podemos aprender o quê? Que a área 1, aqui olhando só a imagem, ela é diferente da área 2, tá vendo? Então, quer dizer que a sua velocidade no ponto 1, ela é diferente na velocidade no ponto 2. Se elas estão em alturas diferentes, tá vendo? Isso quer dizer que a altura no ponto 1, ela é diferente no ponto 2. E, consequentemente, se essas daqui, pessoal, elas são diferentes, eu tenho, então, que a minha pressão no ponto 1 também ela vai ser diferente no meu ponto 2. Quando eu faço essa associação, olhando para essa imagem que tem aí, eu estou vendo uma translocação, um movimento do ponto 1 ao ponto 2, que essa vazão, pelo princípio que ela é um teorema de Bernoulli perfeito, ela vai sair do ponto 1 ao ponto 2 sem perda de carga, tá? Sem perda de energia. Então, quando essa linha de energia total, quando essas duas linhas aqui, a linha de energia e a linha de energia total, elas forem iguais, pessoal, não existirá perda de energia. Foi o que a gente contou aqui e ela vai ser constante. Então, lembrando, pessoal, que existe uma energia mecânica e que existe uma energia mecânica que depende de um trabalho. Então, vocês lembram que existe o trabalho. O trabalho, essa energia, ela é dada por uma força vezes um deslocamento e que existe uma energia mecânica que ela é dada pela energia cinética mais a sua energia potencial. Vocês lembram que nós trabalhamos 3 tipos de energia, que é a energia de massa, que é a energia dada por um volume e que é dada por uma energia de peso. Elas aqui, pessoal, te fornece o joule por massa, o volume, pessoal, vocês lembram que era dado energia por um volume e aqui era dado uma energia por peso. Essa energia de uma massa, essa energia de um volume, pessoal,
transformava isso aqui em pressão e isso aqui transformava em metro. Então, nós temos o quê? Nós aprendemos também, pessoal, que existe uma energia cinética que depende de uma velocidade. Nesses pontos onde vocês aprendem e entendem que existe essas unidades trabalhando, nós temos o quê? Se existe uma energia mecânica que depende de um trabalho dado, uma energia fornecida, a esse movimento, né, vamos dizer assim, essa translocação, eu tenho então aqui o meu sistema, que é do ponto 1 ao ponto 2, e esse meu sistema existe esse meio, que é essa energia total, que é igual à minha linha de energia, que vai existir então alturas diferentes. Essa figura está me dizendo que também existe a área 1 diferente da área 2, que a vazão que está entrando aqui no ponto 1, ela é igual à vazão que tem que sair aqui no ponto 2, que essa pressão é diferente da minha pressão aqui e a minha velocidade é diferente dessa minha velocidade. Isso tudo vai dizer o quê? Que nada, olha o princípio aqui da conservação de energia, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso aqui, pessoal, é a minha conservação de energia. Lembra nesse exercício aqui, nessa parte aqui? Exercício não. Aqui, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Tá vendo? Essa minha energia mecânica parte pelo princípio da conservação da energia, que a energia mecânica que tem no ponto 1, que é do lado 1, ela tem que ser igual à minha energia mecânica do ponto 2. Isso eu estou falando no teorema de Bernoulli, para vocês que o que eu tenho no meu ponto 1, ela vai ter que sair no meu ponto 2. Isso que nós estamos trabalhando dentro de teorema de Bernoulli. Vamos ver o que tem nos próximos slides lá. Se não tiver, eu volto aqui e continuo com vocês. Opa. Ah, sim. Massa, muito massa essa parte aqui. Qual que é essa parte aqui? A conservação de energia, quando eu estou falando com vocês, é por unidade de massa. Vocês vão perceber que existe diferentes formas de expressar o teorema de Bernoulli em função daquelas energias que vocês aprenderam, que é energia por massa, por volume e por peso. A mais corriqueira, a que vocês vão usar mais, a que vocês vão ver mais, a que vocês vão ver mais essa daqui comigo, dentro da irrigação, dentro de algumas fórmulas, dentro de alguns livros, vocês vão trabalhar muito mais com essa daqui do que com as demais. Mas elas também existem e também elas conseguem sim ser trabalhadas e chegar à mesma, porque ela é uma conservação. Então, elas são as unidades que vocês estão trabalhando. Essa variação, né, de energia que existe ali dentro. Então, essa variação de energia que existe entre o que está entrando e o que está saindo, essa variação de energia que tem no ponto 1 ao ponto 2, essa variação de energia, ela é expressa tanto pela energia cinética no ponto 1, mais a minha energia potencial no ponto 1, que é a minha variação de energia que está tendo ali dentro no ponto 2, mais a minha energia no ponto 2. Nós aprendemos que essa variação que vocês têm do ponto 1 ao ponto 2, ela te dá diferentes tipos de expressões de energia que é dada por massa, olha, massa, que é dada expressadamente por volume e que ela é expressa por peso, certo? É o que vocês aprenderam comigo nas anteriores. O que tem de diferente dessas três, pessoal? Eu não vou deduzir a fórmula do teorema de Bernoulli aqui com vocês, tá? Ela é imensa, vou deixar isso para a aula, para a gente falar sobre isso quando for presencial e a gente estiver em sala de aula, para não ficar mais confuso, porque vocês sempre perguntam muito. Então, eu vou só mostrar para vocês, pessoal, que esta fórmula de energia por unidade, né, que é essa que vocês estão trabalhando aqui,
essas energias por unidade, nesses três tipos existem, então. Qual que é a diferença que vocês estão falando sobre volume, sobre fórmula? É o formato que vocês estão colocando as fórmulas. Se vocês compararem esse pressão dividido pela massa específica, quando vocês vêm aqui, pressão ela está sozinha, e quando vocês comparam aqui, ela é pressão dividido por um peso específico. Cada uma delas, pessoal, ela vai ser o quê? Só um jogo de transformações que vocês vão ter aqui. Vocês vão ter o quê? Quando vocês estão saindo, vamos só fazer um exemplo. Eu falei que não ia fazer isso, mas eu vou fazer só um exemplo, tá? Só um. O que vocês têm aqui? Que esta fórmula aqui, se eu multiplicar todo mundo aqui pela gravidade aqui, olha só, por exemplo, a parte de baixo aqui, se eu for multiplicar todo mundo pela parte de baixo aqui, olha só, vai vir então a gravidade aqui, vai vir a gravidade aqui, eu vou dividir pela gravidade, aqui vai vir gravidade, gravidade, vou dividir pela gravidade. Se eu corto, olha, ó, desculpa pessoal, olha só, eu tenho aqui, tá vendo que massa específica vezes gravidade, ela é o quê? Peso. Isso aqui não tem como eu cortar, não tem o que eu fazer. Se eu estou aqui, olha, gravidade com gravidade, corta. Isso aqui virou peso. Isso daqui não tem nada o que fazer, mas isso aqui corta com corta, certo? Olha que engraçado, pessoal. Quando eu multiplico a gravidade na parte de baixo para todo mundo, o que vai acontecer? Esta fórmula acaba virando esta fórmula aqui. Não lembra, pessoal? Então, nada mais é que as fórmulas, elas acabam, como que eu posso dizer? Essas variações, né? Esses três tipos de energia, ela acaba sendo praticamente uma variação uma da outra. Então, a forma de você expressar, se você vai usar na conservação de energia por unidade de massa, ou por volume, ou por peso, só vai ser a forma de você fazer a sua representação depois. Nós aprendemos que essa variação de energia aqui, Newton, joules por Newton, nada mais é Newton vezes metro ao quadrado dividido por Newton. Isso com isso corta, então consigo representar em metros. Quando eu consigo fazer essa aqui também, olha, eu sei que isso aqui é Newton vezes metro. Quando eu estou fazendo, então, energia por volume, eu consigo representar isso aqui em Pascal. Então, essas são as unidades que vocês têm em questão. Eu espero que vocês tenham entendido que isso aqui são três tipos de representações para vocês acharem o teorema de Bernoulli baseado em três tipos de energia que vocês acabaram de aprender. A que nós vamos usar mais frequência, na maioria das fórmulas e livros, será essa daqui. Essa aqui e essa daqui, elas estão certas também. Contudo, que existe vários vídeos na internet que explicam dos dois jeitos também, tá bom? Vamos ver o próximo slide. Então, para entender, como eu falei para vocês, que a gente vai trabalhar com nas nossas aulas, né, para vocês entenderem melhor, a gente continuar e vai falar do conduto, essas coisas, nós vamos trabalhar, então, o teorema de Bernoulli, o teorema de Bernoulli perfeito, nós vamos trabalhar com a de peso. Nós vamos trabalhar com essa unidade, onde ela tem peso específico embaixo, peso específico embaixo, tem a gravidade, não tem gravidade em cima em lugar nenhum. Então, isso daqui será o nosso uso. Então, nós vamos trabalhar com a de unidade em peso. Então, vai ser a nossa energia em peso, que ela é dada joule por Newton ou ela é dada por metro. Isso aqui é a nossa representação. O que nós temos, então? Para falar sobre o escoamento desse fluido que tem aqui dentro, nós temos que lembrar o quê? Que nesse escoamento, nesse escoamento permanente, existe um fluido perfeito e que esse fluido perfeito, ela é incompreensível e ela também é com a viscosidade nula. Então, o que acontece?
Se ela se mantém constante, então ela é permanente. Então, o que vocês têm? Que a energia total que está entrando, ela só vai ser, então, a altura pisométrica mais a sua altura cinética, mais a sua geométrica, que é a sua de posição, que seriam as três representações que vocês têm. A energia pisométrica, né, que é aquela de pressões. O que é a pisométrica, pessoal? Vocês viram comigo nas aulas anteriores que falava sobre a pressão manométrica. Lembra que a gente falou sobre a manometria? Então, aqui vai ser, vocês vão utilizar essa, o tanto que ela é importante vai ser para cá. O que é a nossa energia cinética? Você lembra que a vazão 1 que está entrando é a nossa vazão 2? Então, pessoal, aqui nós temos uma energia que está passando. Nós temos uma área 1 que tem uma velocidade 1, nós temos uma área 2 vezes uma velocidade 2. Então, isso seria a nossa energia cinética. Então, nós estamos trabalhando com uma energia. Ela vai ter que entrar e vai ter que sair de uma forma diferente, mas ela vai sair. Vocês aprenderam também o que é acelerado e o que é retardado, o que ajuda também a entender essas informações. E a parte de geométrica ou de posição, que é aquela que vai te fornecer as diferentes cotas, né, que nós trabalhamos dentro das nossas aulas aqui dentro. E aí seria, então, a nossa unidade representada por peso, que seria o nosso fluido, né? Nosso teorema de Bernoulli, que seria dado aqui. E aí nós temos o quê? Nós vamos tentar entender como que seria isso, então. O que seria? Nós entendemos que tudo que está entrando é uma energia e o que vai sair é uma energia. Então, para que você tenha a unidade de peso, né? A energia mecânica é dada por unidade de peso e ela é constante, então a sua altura também que estiver entrando no ponto 1 ao ponto 2, a altura total, né? Que é a sua energia mecânica aqui, né, que é esse Hzão aqui, que é a sua energia, que essa energia no ponto 1 ela é igual à sua energia de saída no ponto 2. Então, não há uma perda de carga aqui. Essa perda de carga que vocês estão ouvindo falar agora, nós vamos falar no nosso teorema de Bernoulli real, o que é na prática. Então, não existe essa perda. Vamos trabalhar como se o fluido fosse perfeito, que o que está entrando está saindo e que essa energia total que existe aqui dos movimentos perfeitos, permanentes, ela vai ser então pressão sobre um peso mais a velocidade dividido pela 2 vezes a gravidade mais a sua altura. Até aqui, beleza. O que acontece? Quando nós estamos falando sobre a conservação de energia e essa minha energia, eu não estou variando nada. Vocês aprenderam lá na parte de pressão comigo? Aqui está fechado, pessoal, tá vendo? Olha, não está saindo água aqui. Então, essa altura que está aqui, ela está se mantendo constante em qualquer linha pisométrica aqui. Então, esses aqui são os meus tubos, né? O meu tubo pisométrico que está medindo essa altura. Então, ela está constante em todos os pontos, o ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Então, quer dizer que não existe uma variação de pressão aqui dentro. É isso que ele está indicando para mim. Então, que na prática, quando esse meu tubo, bem na saída aqui, ele está fechado, eles não têm movimento, não tem nada, ele afirma para mim que a altura, né, a carga pisométrica, ela é constante, que não existe variação nesse sistema. Então, esse sistema, nós podemos chamar que ele é um sistema estático. É aquele que o registro está fechado, que não existe variação nos meus 3 pisométricos. Quer dizer que a altura, a carga que existe neste ponto aqui, que é a altura no ponto 1, a altura no ponto 2 e a altura no ponto 3, que todas elas são iguais. Então, isso vai me falar que por ter as mesmas alturas, então não há uma variação aqui, né? Então, e se a gente abrir esse registro que está bem aqui?
agora está tendo uma saída constante de água porque o meu registro está aberto. Então, eu vou chamar esse meu sistema aqui de um sistema dinâmico, com um registro aberto, porque ele está dinâmico. Para manter essa altura constante, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui constantemente uma água que não está tendo uma variação dessa altura que está aqui. Então, eu estou colocando água o tempo todo, então não está variando. Então, quer dizer que essa altura, essa energia que está aqui, pessoal, mesmo com o registro ligado, aberto, ela vai manter, então, a sua saída constante, porque também tem um registro colocando água o tempo todo aqui, fazendo com que essa altura também seja constante. Essa energia de água aqui, né, que está aqui de entrada, ela está constante. O que acontece aqui, pessoal? Conforme você vai pulando do ponto 1 ao ponto 2 ao ponto 3, o que vocês têm? 3 pisiométrios, certo? E elas são todas diferentes uma da outra, porque essa altura aqui era totalmente diferente dessa altura, que é diferente dessa altura. Você vê uma carga, né, decrescente, que o primeiro, vocês aprenderam comigo que o primeiro é maior. Isso quer dizer que essa altura, esse ponto, está exercendo uma pressão maior do que nesse e do que nesse, certo? E o que acontece? As velocidades também estão variando em função também do distanciamento desta carga de energia que está bem aqui no marco zero. O que isso nos informa? Que quando você tem a energia estática e parada, vocês não têm uma variação, então, dos seus pisiométrios. Quando a abertura do registro, ela se torna um movimento dinâmico, é isso que vai acontecer nos nossos exercícios, e essa altura que era anterior, que eram todas iguais, vão passar a ser diferente. E essa variação de energia que está ocorrendo aqui, como há uma entrada constante, a minha energia aqui vai ser constante em função dos valores que eu tenho aqui. Então, vamos dizer assim, essa daqui, olha só, é diferente dessa. Então, a altura dessa minha velocidade é diferente dessa minha altura. Então, é por isso que está acontecendo aí. Então, a perda de energia ou de carga que está acontecendo aqui dentro vai ser em função da saída de água que está acontecendo aqui dentro. E vocês percebem que tanto nesse como nesse, as tubulações são todas iguais, não modifiquei o diâmetro em momento algum. Quando eu falo para vocês assim, olha, agora eu vou modificar algo muito interessante. Se vocês prestarem atenção na imagem anterior, nas duas anteriores, para essa que vocês estão vendo, presta atenção, olha só, que eu tenho uma área 1 e tenho uma área 2. Isso quer dizer que a minha área 1 ela é diferente da minha área 2. Se a minha área 1 é diferente da minha área 2, então a minha velocidade no ponto 1 é diferente da minha velocidade no ponto 2. Nota que o que é de diferente aqui, pessoal, é somente a variação de velocidade. Olha só, essa velocidade que está aqui, ela é totalmente diferente dessa variação de velocidade. Nota que no ponto 1 ao ponto 2, as alturas de referência ao meu plano referencial, elas são iguais. Então, o meu Z1 e o meu Z2 são iguais. Tanto no ponto 1 ao ponto 2, eles estão, vamos dizer assim, em nível. O que acontece? A variação de pressão está acontecendo, pessoal, em função da minha velocidade que está tendo aqui. Porque eu tenho o quê? E eu tenho que, conforme a minha variação de pressão, ela vai modificar em função da velocidade que está acontecendo, porque a minha vazão que está entrando aqui, ela tem que sair. Como eu estou saindo de uma área maior indo para uma área menor, pessoal, o que vai acontecer? A minha velocidade está modificando. E o que acontece? Dentro dessa carga, né, que a gente está trabalhando aqui, que é o V2,
a velocidade ao quadrado dividido pela duas vezes a gravidade, nós chamamos isso de altura ou carga cinética. A diferença de modificar um diâmetro para o outro faz com que o líquido em movimento ela acaba apresentando uma certa energia de um ponto 1 ao ponto 2, que é devido à modificação da sua velocidade, que você modificou a sua área. Então, vamos dizer assim, normalmente, quando vocês estão trabalhando comigo lá em irrigação, vocês estão trabalhando com um padrão de velocidade em irrigação. Nós trabalhamos com um padrão de irrigação de 1,0 a 2,0. Esse aqui é uma metodologia utilizada por muitos projetistas, aonde a sua velocidade de variação do seu ponto, do seu projeto, elas têm que estar de 1 a 2, não acima e nem abaixo. Claro que existe algumas outras recomendações, algumas, vamos dizer assim, por exemplo, você pode estar variando, né, a sua velocidade, às vezes, em alguns projetos, até no mínimo 0,6 e no máximo 3 metros por segundo, mas nós temos sempre trabalhado com um padrão em irrigação que é de 1,0 a 2,0 e utilizamos um valor médio ali, um padrão ali para os cálculos de 1,5 metros por segundo. Isso seria a sua velocidade. Então, vamos dizer assim, que essa energia de velocidade cinemática, ela acaba estando associada com uma velocidade de escoamento. E essa velocidade de escoamento, ela é muito pequena, né? Então, quando ela nos projetos de irrigação, ela acaba sendo quase que um valor insignificante. E nós acabamos desprezando, né, essa variação que existe da cinemática aqui dentro, desprezando ela porque a gente acaba padronizando esse valor na irrigação, nos projetos. Então, as tubulações, quando você está saindo de um ponto ao outro e ela acaba saindo e pegando ponto fora da tubulação e acaba pegando a pressão atmosférica e ela não está variando muito, ela está pegando um ponto médio entre 1 ao ponto 2, essa energia, né, que acontece aqui dentro, a gente acaba não que menosprezando ela, né? Ela não acaba sendo tão insignificante, mas vamos dizer assim, trabalhamos com outras perdas que seria mais importante. E o que acontece? Quando você tem essa variação de um ponto ao outro, a velocidade aqui, ela acaba, mesmo que vocês modifiquem a área do ponto 1 ao ponto 2, o ponto 2 também vai ter que ser trabalhado em cima de uma velocidade média, uma velocidade padrão de 1 a 2 metros por segundo. E aí o que acontece? Quando vocês estão transformando, o problema da sua energia de posição, a sua conservação de energia, em função de uma carga de posição, né? Essa carga de posição que seria o Z de vocês. Aqui, pessoal, olha só, a variação de potencial aqui, a sua pressão, ela está variando porque as suas alturas no ponto 1 e a sua variação no ponto 2, elas são diferentes. Então, eu tenho aqui que a área 1 aqui e a minha área 2, a minha área 1 e a minha área 2, elas são iguais, porque eu não tenho modificação da minha área. Consequentemente, a minha velocidade no ponto 1 é igual à minha velocidade no ponto 2. Consequentemente, olha só, a minha altura de posição da minha velocidade, ela tem a mesma perda de energia de um ponto a outra saída. Por que a minha pressão diferente no ponto 2 é diferente no ponto 1? Porque as minhas cotas do ponto 1 ao meu ponto 2, elas não estão mais em níveis quando eu coloco referência ao meu plano. Elas estão saindo de um ponto mais alto em direção a um ponto mais baixo. Vocês vão aprender que existem terrenos em níveis, aclives e declives em irrigação. E que lá vai existir, então, uma perda de carga em função dessas cargas que vocês estão trabalhando. Então, a carga de velocidade, né? Então a parte que nós vamos trabalhar aqui, por exemplo, vamos imaginar
que se aqui está entrando e aqui está saindo igual, vamos imaginar que esse ponto de pressão aqui, ela tenha, vamos imaginar, 10 metros. E aqui, pessoal, vocês estão imaginando um ponto aqui de 20 metros. Vamos imaginar que esse ponto aqui vão ser iguais os dois pontos e ela está com uma velocidade constante, então deixa ela aí. Então, as partes mais importantes que nós vamos aprender é que seria que a velocidade que vai estar saindo no ponto 1, no ponto 2 estão iguais. E que nós temos aqui? Nós podemos entender que, em função do outro lado, a energia que está aqui, olha, o H no 2 e o H no 1, que são as energias que nós aprendemos, elas têm que ser iguais. Se aqui nós estamos variando de 10 e 20, a soma da pressão polo de cá, elas também têm que variar na mesma quantidade. Por exemplo, a sua altura aqui poderia ser 10 e a sua variação de pressão ser 20. Então, consequentemente, dos dois lados estaria um ponto, está saindo a sua energia na mesma quantidade. Isso seria, então, a transformação da sua carga pisométrica, né, que seria do ponto 1 ao ponto 2, vamos dizer assim, que eu tenho uma energia total, que ela vem de um teorema de Bernoulli perfeito, né? Então ela se mantém constante, e então quer dizer que tanto que está entrando como está saindo, ela vai ter então que ser, o seu H1 tem que ser mantendo constante no ponto 2. Isso que nós conseguimos entender e interpretar em relação ao teorema de Bernoulli, né? Porque vão existir várias situações que vocês precisam trabalhar em função disso. Então, se você está diminuindo a sua energia, né, gravitacional ou de posição, consequentemente, eu estou aumentando a minha energia de pressão. Se eu estou aumentando a minha energia cinética, né, que é em consequência, né, de diferenças de áreas que vocês estão vendo e diferentes tipos de velocidade, então, consequentemente, você diminuindo a sua área, você vai acabando que diminuindo a sua pressão. Então, vamos dizer assim, elas têm uma correlação. Se você está, por exemplo, assim, se você está aumentando a sua energia cinética, você acaba diminuindo a sua pressão, tá vendo? Olha só. Eu tinha uma energia cinética menor e tenho uma pressão maior. Eu tenho uma energia que ela é maior em comparação com a pressão que eu tinha anterior. E assim vice-versa. Eu acho que seria só isso que eu tinha que falar. Então, em resumo, eu acho que isso aqui é antes de cair nos exercícios, já resumindo tudo, o teorema de Bernoulli perfeito, o que é que vocês precisam lembrar? Que ela tem o seu plano energético, né? Ela é igual à sua linha de energia, a sua variação, que seria no ponto 1 ao ponto 2, elas têm que cair numa forma que ambas as partes sejam iguais, que elas sejam, então, constantes. Isso que vocês precisam lembrar quando o meu teorema de Bernoulli ele é perfeito. O teorema de Bernoulli é perfeito porque ele é incompreensível e sua viscosidade ela é nula. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro e entendido. Qualquer coisa vocês me perguntam depois. 2. Uma tubulação é constituída de dois trechos de 250 milímetros e de 200 milímetros de diâmetro, conforme mostra o esquema. Sabendo-se que a pressão manométrica em é de 1, kg/força por centímetro ao quadrado e que a velocidade média da água neste mesmo trecho é de 0,60 metros por segundo, pergunta-se qual é a vazão na tubulação e qual é a pressão no ponto 2. Se vocês olharem a imagem ao lado, deixa eu pegar aqui minha canetinha.
Se vocês olharem a imagem ao lado, ele faz também uma menção sobre a altura em questão no ponto 1 e a altura no ponto 2. Extraindo as informações, a gente tem o quê? Que a área 1, ela vai depender, então, de um diâmetro 1, e ele deu como 250 milímetros. Então, a área 2 vai ser, então, o diâmetro 2, e ele me forneceu que ele é 200 milímetros. Isso foi o que eu extraí do enunciado. Por ter diâmetro diferente, então as áreas vão ser diferentes. O que ele me informou? Que a pressão manométrica no ponto 1, eu tenho então que a minha pressão no ponto 1 é de 1,5 kg/força por centímetro ao quadrado. E que a minha velocidade média de escoamento no trecho, ela vai ser de 0,60 metros por segundo. Então, o trecho ele vai percorrer, ele vai ter então essa velocidade que está falando aqui em relação ao ponto 1, né? Que ele falou em média, né? Está falando do ponto 1, olha. Então, essa velocidade que ele está falando. Então, quer dizer que a velocidade no ponto 1 vai ser de 0,60. Então, são as informações que eu tenho. Eu ia colocar aqui, mas tá, deixa. Então, é no ponto 1, a velocidade no ponto 1. O que eu não tenho no ponto 2? Eu não tenho a velocidade no ponto 2, eu não tenho a pressão no ponto 2, então está me faltando a informação. O que ele quer? Ele quer a vazão de um sistema. A vazão de um sistema é dado por a área vezes uma velocidade. Essa área vezes velocidade, ela também pode ser encontrada partindo do princípio, se vocês lembrarem da equação da continuidade, o que está entrando, ele vai ter que sair, independente se as áreas são diferentes ou não. Então, se eu sei que a minha vazão no ponto 1 vai sair uma vazão no ponto 2, lembrando que tudo isso aqui ele é dado por metros cúbicos por segundo, eu respondo a minha pergunta no ponto A interpretando a seguinte informação. Se eu tenho uma área 1, que é velocidade, área 1 vezes velocidade 1, que é igual à minha área 2 vezes minha velocidade 2, isso daqui, olha só, pessoal, isso daqui, ela é igual ao outro ponto. Então, eu posso fazer o quê? Partir que a minha vazão, vou achar ela da área 1 e a minha velocidade 1, porque eu tenho que no meu ponto 1, a minha velocidade ela é 0,60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a minha vazão, sabendo que a minha área ela é π vezes. Pessoal, eu tenho que transformar esse valor aqui para metros, tá? Então, vai ser 0,25 ao quadrado dividido por 4 vezes a velocidade que vocês estão achando aqui em cima. Uma vez que vocês têm a vazão, vocês vão ter o quê? Essas multiplicações aqui. Multiplicando essas duas informações, pessoal, para andar um pouquinho mais rápido, já multipliquei antes da gente, para a gente poder colocar, mas leve esse ao quadrado, multiplica por isso, divide por isso. E depois multiplica por essa informação. Ela vai dar aqui 0,0295 metros cúbicos por segundo. Essa seria a resposta, então, da sua letra A. Respondendo, então, essa questão que vocês estão precisando. O que ele quer saber? A pressão no ponto 2, que também era uma incógnita em relação ao que nós tínhamos. Nós não temos a velocidade no ponto 1 nem a velocidade no ponto 2. Vocês aprenderam com o teorema de Bernoulli, vocês têm o quê? Pressão no ponto 1 dividido pelo peso específico, que soma a duas... Não, pessoal, não soma duas vezes não. Calma aí que eu acho que eu peguei esse aqui errado. Já vou pagar e arrumo para vocês. Calma aí. Aí. A gente aprendeu que aqui é a velocidade no ponto 2 elevada ao quadrado e a gente vai dividir por duas vezes a gravidade, mais a altura no ponto 1. Aqui é 1, Alessandra.
igual a pressão no ponto 2, vou dividir pelo peso específico, mais a velocidade no ponto 2, que eleva ao quadrado, divido pela multiplicação de 2 vezes a gravidade, mais Z2. Tudo isso é constante, lembrando que tudo isso é constante. Então, o que nós temos? Pressão no ponto 1 a gente tem? Tem. A velocidade no ponto 1 a gente tem? Tem. A altura no ponto 1 a gente tem? Tem também. O que a gente quer? A gente quer saber qual é a pressão no ponto 2. Então, beleza. Temos a velocidade no ponto 2? Opa, não tem. Então, eu tenho a velocidade no ponto 2? Tenho. Então, o que está faltando para mim? Está faltando preencher essa informação que eu não tenho. Para fazer isso, eu vou mudar de cor aqui e vou fazer o quê? Tá vendo essa informação que a gente aprendeu aqui, ó? Que a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2, que consequentemente nós temos isso aqui, ó. Então, o que nós temos? Que essa informação aqui também é essa daqui também. Nós temos o quê? Se a gente partir do princípio que a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2, isso quer dizer que a vazão no ponto 2 ela equivale a 0,0295 metros cúbicos por segundo. Então, consequentemente, olha só, eu tenho a vazão no ponto 2, que é a área no ponto 2 e V2. Olha aqui, a gente vai achar aqui agora a velocidade no ponto 2. Então, essa é uma das vantagens de vocês entenderem algumas informações e conceitos dentro da hidráulica. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, então, 0,0295 igual a área 2, que vocês têm também, porque eu te forneci bem aqui. Olha só, tá vendo a área 2? Então, o que vocês têm aqui? A π vezes 0,20. Professor, de onde saiu esse 0,20? Pessoal, lembrando que 0,20 é a transformação de milímetros para metro, dividido por 4. Venho e multiplico pela minha velocidade, tá vendo? Eu vou conseguir achar a minha incógnita e vou conseguir colocar esse valor bem aqui. Então, a minha velocidade no ponto 2, ele vai ser toda a multiplicação disso dividido por esse valor, que vai me dar uma velocidade de 0,94 metros por segundo. Essa seria, então, a resposta que está faltando para terminar esse enunciado que a gente precisa. Para a gente entender e terminar esse daqui, nós temos o quê? Nós temos que a pressão que a gente tem, ele equivale a 1,5 kg por centímetros ao quadrado. Eu coloquei de roxo porque nós vamos começar a mudar também umas informações. Olha só, daqui para baixo são coisas que nós vamos fazer na letra B, tá? Eu aprendi que massa específica é 1.000 quilos por metro cúbico. Mas aprendi também que o meu peso específico ele pode também ser quilograma-força por metro cúbico. Se eu transformar esses centímetros para metro ao quadrado, eu consigo utilizar esta informação aqui. Quando eu estou indo de centímetros para metro ao quadrado, eu preciso multiplicar. Então, essa informação de 1,5 vai me dar uma pressão, então, de 15.000 quilograma-força por metro ao quadrado. Quando eu coloco aqui, eu tenho 1.000 quilograma-força por metro cúbico. Eu estou trabalhando nas mesmas unidades, o que vai me ajudar a utilizar a minha fórmula. Não necessariamente precisa ser Pascal, pessoal, porque quando eu cortar aqui e cortar aqui, cortar esse com esse, vai me sobrar apenas o meu metro que está ali, tá? E aí, o que vocês têm aqui? Mais a velocidade no ponto 1, que vocês têm, olha, a velocidade no ponto 1 é 0,60. Então, eu tenho 0,60 ao quadrado. Vou dividir por 2 vezes. A gravidade ele não deu. Vocês podem usar 10 ou vocês podem usar 9,81. Mais a cota em Z1, que ele deu 20 metros.
e que ele falou que a pressão 2 é o que você quer. O peso, pessoal, vocês deixam assim para ficar mais fácil para vocês não se embolarem nas contas. Vamos fazer desse jeito assim, deixa o peso aqui, tá? Mas a velocidade que vocês acabaram de encontrar, que vai ser 0,94 ao quadrado, e eu vou dividir por 2 vezes a gravidade, mais o Z2 que está bem aqui, que é 10 metros. Fazendo todas essas contas, pessoal, vocês vão encontrar o quê? Que aqui, se eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui 15 metros. Mas, se eu fizer essa parte aqui, que ele me dá metros, olha, dá metros por segundo. Elevo todo mundo ao quadrado. Aqui é metros por segundo ao quadrado. Vocês vão encontrar aqui, pessoal, olha só, eu vou ter também as minhas unidades trabalhadas aqui dentro. Então, vocês vão ter aqui, ao final, pessoal, quando vocês utilizam essas fórmulas aqui, vocês vão ter o quê? Quando utilizar, você vai ter 0,01835. Estou colando aqui, tá, gente? Porque eu já fiz essas contas para andar mais rápido. E o que vocês têm aqui? Vocês têm, olha, mais 20 metros. Vamos repetir o do outro lado para ficar mais fácil. E aí vocês têm o quê? Tudo isso daqui, ele vai te fornecer em 0,04504. O que vocês têm? Do outro ali continua mais. O que nós vamos fazer? Isso daqui e isso daqui. Para ficar mais fácil, pessoal, nós vamos ter o quê? Que quando vocês somam esta parte aqui, ela vai te dar, pessoal, uma informação de, olha, vai dar 10,04504. Quando vocês multiplicam isso, somam, né, na verdade, desculpa, somam, vai dar 15 mais 20 mais, então vai dar, pessoal, aqui vai dar 35,01835, né? E aí que vai dar, então vai dar 35,01835. O que vocês vão ter então? Quando esse valor passar para o lado de cá, eu vou ter então 35,01835 menos 10,04504 igual P2 dividido pelo peso específico. O que vocês vão ter ao final? Então, isso quer dizer que quando vocês utilizam esse valor aqui do peso específico, agora seria bacana vocês utilizarem a troca do peso específico e colocar o valor que corresponde a esse peso específico, porque agora vocês conseguem usar melhor matematicamente esses valores. Por quê? Vocês não vão confundir, porque uma vez que vocês fazem isso, olha, do outro lado, né, vai ficar isso daqui igual ao valor que vocês acharem aqui. Eu vou mudar de cor para ver se fica mais fácil aqui. Vamos pegar um verde. Uma vez que vocês fazem a matemática aqui, isso aqui menos esse, pessoal, ele vai te fornecer 24,97. Então, se você tem 24,97 de um lado e vocês têm 1.000 de outro lado, se vocês fizerem a multiplicação em cruz, vocês vão encontrar o quê? Que a pressão do outro lado, ela vai ser de 24.973,31 quilograma-força por metro ao quadrado. Como ele, em momento algum, ele disse para você em que unidade vocês precisam achar, ele não te falou se vai ser em centímetro, ele apenas te pediu a pressão no ponto 2, vocês podem deixar ela assim, ou da mesma forma que vocês foram para cá, vocês podem voltar também, tá bom? E aí, o que acontece? Se vocês têm ali, olha, era
Se vocês tinham ali 1,5 kg força por metro por centímetro ao quadrado e vocês queriam ir para cá, vocês acabaram multiplicando por 10.000. Quando vocês forem voltar, vocês acabam dividindo. Se vocês querem colocar essa nas mesmas unidades que estavam no anterior, é só vocês pegarem 24.973,31 e dividir por 10.000, que vai dar uma pressão de 2,4973 kg força por centímetro ao quadrado. Então, essa seria a resolução desse exercício. Ainda bem que teve espaço, né? Espero que vocês entendam como ela é toda colorida. Pessoal, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Lembrando que é importante que vocês façam esse exercício, que vocês treinem, e que se vocês errarem, tá tudo bem. E se vocês acertarem, tá tudo bem também. Então, eu vou deixar a resposta para vocês. Eu vou sair do exercício 2 e vou para... Esse aqui, ele é mais teoria, tá? Que ele quer que você explique mais ou menos como que funciona essas cotas, como que funcionam essas diferenças, né? E desconsiderando as perdas contínuas e localizadas. Então, eu quero que você explique para você mesmo como que funciona essas tubulações que está constante, né? Esse posicionamento que está diferente, que você pode ver que a tubulação, né? Ela não muda, então a velocidade é a mesma, mas com as cotas são diferentes, a tubulação acabou dando pressões diferentes. E aí é para explicar como que funciona a carga cinética, a carga piseométrica e a carga de posição. Tenta explicar isso de uma forma que você consiga entender, né? Explicando, por exemplo, eu expliquei algumas para vocês anteriores, de diferentes formatos, e aí eu trouxe essa para vocês explicarem também, que é muito legal vocês fazerem ela. Qualquer coisa depois eu faço um vídeo ou vocês podem me perguntar se está certo ou está errado. Essa daqui é muito parecida com a anterior que a gente fez, com um acréscimo. Lembrando que existe agora Cadê minha caneta aqui? Lembrando que agora existe, pessoal, esse piseométrico que fornece a altura. Então, vocês já fizeram. Esse aqui é interessante vocês fazerem, porque vocês trabalharam já com esse tipo de tubulações aqui, com essa manometria, e para que vocês entendam o funcionamento da onde ele pode ser usado ou não, tá? Esse daqui eu vou explicar. Desculpa, pessoal. Essa aqui eu vou explicar porque ele tem um conceito que eu não lembro se eu expliquei para vocês nos vídeos, mas eu vou explicar aqui para vocês agora, que ele é rapidinho e muito tranquilo para vocês entenderem. Olha só, olha que bacaninha. Eu tenho nesse exercício um tubo de 200 milímetros de diâmetro e está instalado em um reservatório de água, como mostra a figura apresentada abaixo. Desprezando-se a perda de carga no sistema hidráulico, calcule a velocidade de jato e a vazão do tubo. Caramba, professora, só falou isso e se a gente acabou de fazer o exercício 2 com tanta informação e vou fazer como esse daqui só com isso? Então, pessoal, cada situação é uma situação. Essa, por exemplo, olha as informações que eu vou te dar. Se eu estou assumindo que o meu ponto 1 está no nível da água, olha só, ele está no nível da água. Se esse meu ponto 1 está no nível da água, ele vai se manter constante o tempo todo. Mesmo que ele desça para cá, o ponto 1 continua no nível da água. Então, a variação de pontos seria importante se fosse aqui. Então, meu ponto 1 está nesse ponto aqui, no nível da água. Então, a minha velocidade, assumindo daqui, ela é constante, a velocidade vai ser constante, porque independente se ela está descendo, o meu nível de água vai ficar aqui
paradinho e não vai fazer uma variação, porque eu não estou modificando nada. Qual que é outro ponto importante? Se eu estou no ponto 1, eu tenho aqui a ação da minha pressão atmosférica. Eu vou assumir, então, que a minha pressão no ponto 1 é zero. Isso vocês lembram das aulas anteriores. E qual que é o ponto que eu consigo assumir aqui, então? Ele está no ponto 1, né? Eu consigo ver que esse meu ponto 1, ele tem, então, um Z1 de 4 metros. Qual que é outra informação que eu consigo retirar disso tudo? Eu consigo retirar que isso aqui tem um diâmetro. Esse diâmetro no ponto 2, olha só, ele está me falando que é de 200 milímetros. Só que ele fala que meu ponto 2 ele já está fora da tubulação. Olha só, ele está fora e não está dentro. Então, isso quer dizer o quê? Que estando aqui no ponto 2, o meu ponto 2 já está fora da tubulação, isso faz com que a minha pressão no ponto 2 seja igual a zero, porque também está sofrendo a interferência da pressão atmosférica. E isso, o que isso me resulta? Se eu sei que o meu ponto 2 está nesse nível, assumindo como referência o meu nível, se o meu Z1 é 4 metros, eu sei que o meu Z2 é igual a zero. Olha o tanto de informações que a gente conseguiu extrair só da imagem e muito menos de somente, né, o diâmetro do enunciado. Isso é bacana porque vocês conseguem agora responder a pergunta. Ele quer saber qual é a velocidade do jato e a vazão do tubo. Ele quer saber o que está sendo trabalhado aqui dentro, como a velocidade, no ponto 2, e a vazão. Se eu sei que no ponto 1 a minha velocidade é zero, isso quer dizer que na minha vazão no ponto 1 eu vou ter uma velocidade 1 e uma área 1. Sabendo que isso é zero, só vai me sobrar então a informação de que se eu tenho, vamos fazer aqui, olha, se eu tenho aqui que Q1 é igual a zero, o meu Q2 só sobra essa informação, que seria a área no ponto 2 vezes a minha velocidade no ponto 2. Então, o que eu preciso saber, somente eu só vou conseguir encontrar no meu ponto 2. Aí vem a minha questão, né? Se eu sei que no Q1 eu não consigo encontrar essa informação, como que eu vou conseguir encontrar essa informação apenas com a fórmula da vazão se eu quero saber qual é a vazão e qual é a minha velocidade? Então eu preciso partir para outra fórmula para poder encontrar mais uma dessas incógnitas. O que a gente aprendeu até agora? Que existe o princípio do teorema de Bernoulli, a conservação de energia, não é? Aqui tem o ponto 1, que eu estou para o peso específico, mais V1 no ponto ao quadrado, 2 vezes a gravidade, mais Z1 igual o meu P2, que eu vou dividir pelo meu peso específico, mais a velocidade no ponto 2 ao quadrado, vou dividir por 2 vezes a gravidade, mais o meu Z2. O que eu posso fazer aqui? Eu vou aproveitar e vou fazer o quê? Pegar as informações que a gente tem daqui. Se eu sei que no meu ponto 1 a minha pressão é zero, então eu posso cortar. Se eu sei que a minha cota 2 é zero, eu posso cortar, certo? Se eu sei também que eu tenho aqui, olha, pressão no ponto 2 é zero, eu posso, opa, desculpa, gente, calma aí, não corta aqui lá não, que não, eu cortei no lugar errado. Aí voltou. Então eu sei que a minha pressão no ponto 2, ela é zero também. Ah, não, pessoal, e tem isso aqui também, olha só, a velocidade no ponto 1 também é zero. Olha o que sobrou para vocês desta fórmula. Z1 é igual a velocidade no ponto 2 ao quadrado vezes a gravidade vezes o Z2.
O que que você... Z2 nada, professora. Não sobrou nem o Z2. Sobrou somente isso, porque o Z2 também é zero. Então apaga, professora, porque não sobrou nem isso para você fazer. Então, olha só, o que que sobrou para gente? Sobrou isso daqui. Com isso, eu consigo achar a velocidade. Olha só, o meu Z1, ele vale o quê? Ele vale 4. A minha velocidade no ponto 2 é o que eu quero. E eu tenho 9,81. Pode ser 10, porque em momento algum ele falou quanto seria a gravidade. O que vocês têm aqui? Passa tudo bonitinho, lindo e maravilhoso. E depois vocês não esqueçam de tirar ele da raiz. Isso aqui vai dar uma velocidade no ponto 2 de 8,86 metros por segundo. Lindo. Por que é lindo? Porque agora eu sei qual é esse valor, eu sei qual é esse valor, eu consigo achar. Porque a pergunta era, qual é a velocidade? Tá aqui. Qual é a vazão? Eu vou achar. Então, com essas informações, vocês conseguem terminar e resolver o que vocês tinham começado aqui, que seria a vazão 2, que é igual à área 2 vezes V2. Vazão eu quero, a área eu tenho, porque ela é dada aqui, ó. Então, opa, que pi mais feio. 0,20 ao quadrado. Vou dividir por 4 vezes a minha velocidade, que nós encontramos bem aqui, que vai ser 8,86. Então, a sua vazão aqui nesse enunciado vai ser de 0,278 metros cúbicos por segundo. Qual é a vantagem de vocês entenderem não só o enunciado? É que vocês também precisam trabalhar com informações de coisas que vocês já viram nas aulas anteriores. Carrega tudo isso com vocês, gente. Tudo que vocês viram nas aulas passadas, ela precisa sim estar te acompanhar ao longo. Não é porque vocês já fizeram uma prova 1 que você já esqueceu tudo. Não, vocês precisam arrastar as informações na prova 1, vir para a prova 2 com essas mesmas informações, porque pode ser útil em algum lugar. E aí, o que vocês têm? Aí que tem esse exercício aqui que eu acho bacana também, que vocês podem resolver. Ela não é difícil, tá? É uma tubulação contínua. Estamos falando de HT, mas é aquela altura total que vocês têm de energia, né? Nós chamamos isso aqui de energia. Nós temos esse aqui que tem um conjunto moto-bomba. Vocês precisam trabalhar tudo que é antes da bomba. O que acontece desse ponto aqui, que é o nível de vocês e não depois, então é daqui para baixo. E vocês, esse aqui é tranquilinho de fazer, nós fizemos um muito parecido agora, acho que só mudou algumas informações aqui. E esse daqui também é muito semelhante ao anterior. A diferença é que eu estou falando de cota em vez de Z, né? Então, isso aqui são as alturas. Então, vocês conseguem fazer, treinem em casa e depois a gente conversa sobre isso em alguma aula que eu possa ou fazer um vídeo gravado para vocês ou vocês tirarem dúvida comigo, tá bom?